Olá, amigos e irmãos, bom dia. Forte abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Curte o nosso canal, se inscreva, tá bom? Para você nos ajudar, para que a gente possa estar sempre deixando alguma coisa para vocês e melhorando o nosso trabalho, tá bom? A Bíblia diz, Jesus falou antes de ser assunto ao céu, ele disse: e fazei discípulos, ide e ensinai a todas as nações. Então, de alguma forma eu aprendi alguma coisa no tempo desde criança até agora. Minha mãe me levava sempre na igreja. Logo depois da morte do meu pai, nós mudamos para Itaoca Pedra, na região sul do estado do Espírito Santo, que é um distrito que pertence à Cachoeira de Itapemirim. E nós morávamos numa vila de trabalhadores, na localidade da Prata. Eu não sei se é Fazenda da Prata, localidade da Prata, eu não entendo. Eu sei que lá tinha uma empresa de extração de mármore, bloco de mármore, essas pedras de mármore que fazem as chapas e são polidas para colocar na construção civil. Então, muito pequeno ainda, meu pai veio a falecer em acidente de serviço naquele tempo. Eu era muito novo, então eu não tenho muita recordação de muitas coisas daquele tempo. Eu lembro que nós morávamos no interior e morávamos numa vila de casas que era da própria empresa. Nós éramos criança, bem pequeno, né? E depois da morte do meu pai, nós viemos para Itaoca. Certo? Eu já contei isso aqui, ó, nos outros vídeos anteriores que eu gravei. Eu já contei isso aqui. Então nós viemos para Itaoca, muito novo, uma mãe com um monte de filho e viúva. E mamãe lutou e criou a gente com muita garra, tá? O nome dela é Maria Rita Rosa. E uma mulher guerreira, viu? Sempre dividia as coisas com a gente, de comer, nunca deixou nós termos falta de nada. Minha mãe, ela lutou com a gente muito tempo sozinha e nos deu a oportunidade de termos uma vida digna. Se algum de nós escolher um outro caminho, é porque não prestamos atenção em seus ensinamentos. Minha mãe, muito nova ainda, aquele monte de criança. O cachorro está latindo aqui. Ela nos levou, passou a nos levar na igreja. Os meus tios também contribuíram para que nós pudéssemos ter essa ligação, né, com a igreja, aceitar a Jesus como Salvador. Tio Juscelino, foi muito fundamental, ele e tia Selma, para nos ajudar na inclusão nossa na igreja. A gente era bem jovem, muito jovem, nem jovem, a gente era criança. Então eles ajudaram muito a minha mãe também para nos levar para a igreja, tá certo? E cedo nós fomos para a igreja. E eu cresci na igreja, meus 5, 6 anos de idade. Hoje eu estou com quase 50 anos de idade, eu estou há mais de 40 anos na igreja. E só na Assembleia de Deus eu me tornei membro da Igreja Assembleia de Deus, onde eu sou membro até hoje e trabalhador, Assembleia de Deus no Ministério de Itaoca. Na época o pastor presidente era o pastor Fernando, já falei isso aqui. E hoje o atual pastor, que foi o meu diretor de mocidade, me ajudou muito na minha mocidade, pastor Haroldo Pascoal, tá certo? Ele me ajudou muito.
Mas hoje o assunto que eu quero falar é um assunto um pouco pertinente, é mais um bate-papo. E fazendo assim uma base para que possamos conversar um pouco, já que nosso público é um público de inclinação cristã. Temos amigos aí no nosso canal, né, que sempre assistem o nosso canal, mas a maioria é cristã. E o assunto que eu quero falar hoje é um assunto pertinente e que você vai te intrigar um pouco. Você pode também ter suas dúvidas e fazer suas perguntas. O tema do assunto de hoje é: por que pessoas decidem, né, por um projeto ou por acompanhar uma pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa está em crise ou não tem nada a oferecer, certo? Isso aconteceu com uma mulher que tem um livro. Olha só, o caso dessa mulher foi tão importante, né? Agora no dia 8 de março de 2020 nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E eu, como homem, eu sugiro que explorem bem nas igrejas esse dia, viu? A importância da mulher na sociedade mundial, a importância da mulher nos cenários, nas vilas, nas cidades. Pode ter algum outro tipo de comportamento, isso aí é a parte. Nós temos que frisar que a importância da mulher na sociedade mundial nos trouxe até aqui. E mulheres, com todos os seus níveis de dificuldade, conseguiram superar suas dificuldades e contribuíram para a subsistência da raça humana, até mesmo do nosso sistema humano que nós vivemos. Muitas mulheres, com a sua luta, com a sua dor, com as suas angústias, elas trabalharam, lutaram, resistiram, né, a muitas variáveis nas suas vidas, não só da relação conjugal, que hoje dá um debate como se a relação conjugal fosse um monstro que acabasse com a vida da mulher. Não é, essa é uma parte também. Tem muitas relações que falta compreensão, né? Amor de fato. Eu quero falar de uma mulher que ela fez uma escolha, né, sem saber no que ia dar para ela. É o livro de Ruth, quero falar de Ruth. O livro dela está no Antigo Testamento e o livro dela tem 4 capítulos e a história dela começa assim: e sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra. Olha o motivo grave. Qual o motivo que levou a desencadear essa história? Porque tudo tem um porquê na vida. Talvez você está passando por uma situação e outra e você não entende a raiz da situação, a causa raiz. Você precisa entender a raiz, você precisa entender os motivos que às vezes te leva a algum tipo de luta, em que você se vê numa situação no limite das suas forças. Você precisa ver, vamos ler aqui com calma para você entender. Desculpa aí porque o vídeo pode ficar um pouco longo. Fome na terra, versículo 1 do capítulo 1 de Ruth. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos.
E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. Grave. Você vai ver que no final lá Noemi vai ficar viúva, Ruth também. Vamos entender todo o motivo. Qual o motivo principal? A fome, falta de condições de alimento. E era o nome desse homem, voltando ali ao versículo 2, Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E o dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion. Grave isso aí. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Vem comigo, E morreu Elimeleque, marido de Noemi, da matriarca, né? A Noemi. Noemi era sogra de Ruth. Vamos ver se a gente consegue entender. E ficou ela com seus 2 filhos, né? Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth. É aí que Ruth entra na história. Então, o esposo de Noemi, eles mudaram de cidade por causa da fome, né, dali, e foram morar em outra cidade, outra localidade que tinha condições de subsistência. Estando aí o versículo 4 para você entender. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Isso dá para você entender que tudo que você lê na Bíblia não aconteceu da noite para o dia. A leitura é momentânea, mas a história, ela teve um tempo para se passar. Dá a entender que tudo acontece dentro de um passo de mágica. Não. Ficaram ali 10 anos, naquele lugar, fugindo da fome. Só que no versículo 5 está dizendo aqui: e morreram também ambos, Malom e Quilion. Quer dizer, morreu o esposo da Ruth e o esposo de Orfa. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Morreu o marido de Noemi e morreu os 2 filhos dela. Pensa bem um negócio desse. Agora vamos para frente. O versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras, 2, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. A leitura em si resume, ou seja, dando-lhe pão, é o seguinte: a terra voltou a produzir frutos novamente. As plantações começaram a gerar frutos novamente. A colheita começou a acontecer porque houve bênção naquela terra. Bom, por isso saiu do lugar onde estivera, verso 7. E as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Quer dizer, sair de lá de Moabe, de onde eles foram, e voltar para Judá novamente, porque as condições de alimento e subsistência tinham retornado, porque Deus tinha abençoado. Só que essa história aqui, se você for fazer uma observação profunda dela, ela vai esticar, dar mais do que 30 minutos de conversa. Certo? E disse Noemi, as suas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. Ou seja, volta para a casa dos seus pais. Porque agora, claro, morreu os 2 filhos de Noemi, que era esposo de ambas as mulheres, tanto de Ruth quanto de Orfa. Para que elas iam ficar com a sogra agora, que a sogra nem condições tinha também para sobreviver? Agora presta atenção. Aí o Senhor, o que Noemi disse às suas noras?
E o Senhor, verso 8, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Quer dizer, com os filhos de Noemi e com ela mesma, que as mulheres foram benevolentes. Verso 9, o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido, ou seja, ter uma nova família. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. As mulheres choraram, porque devia ter uma boa convivência. Noemi provavelmente devia ser uma boa sogra, né? E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos seja por marido? Não tem mais. Olha, eu não tenho filho mais para que vocês tenham marido. Então volto, lá vocês vão ter nova vida. E assim se foi. Aí verso 12 ela diz, voltai, minhas filhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesses filho, esperar-o-ei até que viesse a ser grandes. Aquela conversa de família, né? Então, ide embora. Ó, detei-vos. Ir por ele sem tomar de marido? Não. Não, filhas minhas. Que mais amargo-me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Aqui já tem todo um lamento. Mas o que eu quero dizer? Quando chega, eu vou parar nesse ponto aqui, quer ver? Ó. Então levantaram suas vozes e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quer dizer, Orfa beijou se despedindo. Verso 15, por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada e ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Ou seja, Orfa despediu e foi, mas Ruth não quis ir. Aí o verso 16 diz assim, disse porém Ruth, não me inste para que te abandone e te deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui começa uma nova história. Você está entendendo? Agora eu te faço a seguinte pergunta, diante do cenário que nós estamos vivendo, na sociedade atual, em que isso sempre foi assim, mas agora de maneira mais acentuada, as pessoas sempre escolhem a gordura, certo? As pessoas sempre escolhem a gordura, aonde os seus olhos visualizam muito. O que levou Ruth a escolher ficar com a sua sogra? Ela não tinha condições financeiras, né? As pessoas começando a levantar, minha filha, minha esposa, daqui a pouco tem oração, eu estou aqui, vou trabalhar, enquanto isso eu vou gravar aqui. O que levou Ruth agora escolher ficar do lado de Noemi? Primeiro, eu quero dizer para você, não havia nenhum interesse financeiro nessa questão, porque Noemi não tinha mais nada para oferecer. Primeiro, Noemi, quando volta das outras terras, ela volta mais pobre ainda do que ela foi. Porque quando eles saíram, eles deviam ter levado mantimento, aquilo que tinha sobrado, para poder viver na outra terra que tinha condições. Quando houve provisão nas terras, que é a terra natal de Noemi, eles resolveram voltar. Mas quando eles voltam, eles já voltam sem as três mulheres voltam sem o marido. Noemi sem o seu esposo, patriarca, e as noras de Noemi sem os seus maridos, que tinham morrido. Agora, três mulheres, Orfa volta para sua terra, e Noemi não quer voltar. E ela era de Moabe, ela não era judia, ela não era hebreia, mas ela decidiu voltar. O que ela diz? O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus.
onde quer que morreres, morrerei eu, Ruth falou. E ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvido a ir com ela, deixou de falar. Ou seja, Ruth se calou e falou, então bora. Assim, pois, verso 19, foram-se ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Noemi é uma mulher ela é uma mulher conhecida, devia ter boas obras conhecidas, e as mulheres ficaram muito tristes, porque Noemi, quando sai dali, sai com o seu marido, seus 2 filhos, né? E quando ela volta, o que acontece? Ela volta sem o marido, sem os 2 filhos, uma nora ficou, e somente uma mulher volta com ela, que é Ruth. Para nós finalizarmos aqui a nossa conversa, o desfecho você vai saber nos capítulos seguintes, que Ruth foi muito abençoada. Ela casa com Boaz, é um dono de terras, né? E ele se interessou e casou com Ruth. Dali a vida de Ruth mudou. Deixa eu te explicar uma coisa. O que leva pessoas a escolher a ficar do lado de pessoas ou em um lugar que não lhe produzem nada? O que levou Ruth a ser agraciada por Deus foi a sua atitude em não abandonar uma senhora idosa com dificuldades. O lado humano brotou dentro de Ruth, né? O companheirismo, o amor recíproco, porque em parte eu vejo muita gente falando do amor, mas o amor ele aparece nesses momentos, é quando alguém está em crise, dificuldades financeiras, outros tipos de acontecimento na vida da pessoa, e determinada uma pessoa ou um grupo de pessoas decidem ficar do lado dessa pessoa para ajudá-la. Ruth falou, não, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Mas Ruth não imaginava o que esperava ela. Então Ruth foi abençoada sem saber ao menos como seria o tamanho da sua bênção. Ruth foi tão humilde que, sendo ela uma mulher moabita, ela podia dizer assim, não, eu não vou catar espiga de milho. Havia uma lei dada até por Deus, e quando os fazendeiros fossem colher a lavoura, deixasse algumas espigas de milho ou parte da produção da lavoura para que os pobres pudessem colher. Então os trabalhadores de Boaz, eles já sabiam que tinha que deixar parte da colheita para que os pobres pudessem colher. E nesse dia, Ruth, por esse tempo de colheita, Ruth saiu também para colher espigas de milho, para poder elas prepararem também o alimento. E Boaz, vendo aquela moça diferente, ele falou assim, deixa cair mais espiga de milho aí, para que ela possa colher. E assim, Deus abençoou a vida de Ruth, até que ela encontrou Boaz, se casaram, e nela ao casar com Boaz, automaticamente Noemi também foi agraciada. Então ali o sofrimento de ambas as duas mulheres foi eliminado. Elas passaram a ter uma vida nova. Mas veja bem como é que é a situação. Há casos na nossa vida que às vezes, quando surgem os imprevistos, as dificuldades, é nesse inteirinho que você vai perceber quem é quem de fato.
quando a crise vem, as pessoas, boa parte das pessoas, se retiram, aqueles que têm condições, e os que têm menos condições, eles ficam. Ruth poderia ter voltado para sua terra, ficado com seus parentes lá em Moabe. Mas o sentimento brotou dentro de si. Não vou deixar minha sogra aqui sofrendo, porque eles me aceitaram na casa deles, sendo eles judeus, sendo eles israelitas. Como que eu vou deixar essa senhora sofrer agora sozinha, desamparada, sem o marido, sem os filhos? O que essa senhora vai de que ela vai viver? Não, Noemi, eu vou contigo. Aonde você for, eu irei com você. Sem saber ao menos que lá na frente ela seria abençoada. Quem sabe a nossa bênção está em lugares onde nós menos imaginamos. Então tome cuidado com a gordura das coisas. Eu não estou dizendo que você não deve procurar o melhor para a sua vida. Deve sim, se a oportunidade chegar. Mas se tratando de pessoas, nas relações, na convivência, não abandone seus amigos, não abandone sua família, não abandone. O abandonar que eu estou falando aqui é quando você corta relações. Não é você sair, mudar de cidade por alguma razão e tudo mais, não. Eu estou falando de humanismo, da pessoa ter compaixão do próximo, sem esperar nada desse próximo. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ela teve compaixão da sua sogra, sem se preocupar com o que havia de vir ou de chegar. Tá certo? Então faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê a vitória que você precisa, para que você possa alcançar. Então faça isso. Eu não estou dizendo, eu estou citando situações aqui que às vezes nós só enxergamos que vamos ser vitoriosos em coisas grandes, em coisas bonitas, em coisas que enriquecem os nossos olhos. E às vezes a nossa bênção está onde nós menos imaginamos. Então, antes de tudo, isso significa que não abandone sua família por coisas dessa vida. Não abandone sua família por glórias momentâneas. Não. Antes de tudo, ame a sua família. Ame as pessoas que pertencem à sua família, principalmente os pais, pessoas ligadas a você. Não abandone a sua família por um momento de glória. Não faça isso. Essa mulher, ela fez uma escolha e ela foi abençoada. Jacó fez uma escolha, foi abençoado. Se você for olhar os cenários, claro, a gente tem que ir para onde é melhor. Não é verdade? Onde tem mais comida, mais alimento, mais dinheiro. Mas a Noemi, a sua sogra, ela deu condições. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. E Ruth, sem saber de que seria abençoada, decidiu ficar com a sogra. E olha que relação entre sogra e nora não é muito bom assim, em muitos casos. Há uma raridade de boas relações. Mas quero dizer para você, a tua bênção, ela está vindo da onde você menos imagina. O que você precisa é ter propósito. O que você precisa é não se corromper. O que você precisa é não se vender. O que você precisa é não descer baixo demais para alcançar as coisas na sua vida. Você não precisa se vender. Não. Você tem moral, você tem condições, viu? Você precisa confiar em Deus.
confiar no Todo-Poderoso e certamente Ele vai te abençoar. Talvez você está num lugar que não te oferece muita coisa. Talvez você está na família que ela não é igual às outras famílias. Mas quem sabe a bênção do Senhor surgirá daí. Então, quando você olha assim, fulano, ele não tem condições nenhuma de oferecer nada pra gente. O fulano não tem, mas e o Deus do fulano? Pense nisso. Não queira que as coisas aconteçam da noite para o dia. Não faça isso não. Tá certo? Todas as coisas da nossa vida são construídas. Se nós olharmos as coisas e queremos que as coisas aconteçam na nossa vida como um passe de mágica, nós vamos vender a nossa alma até para o diabo. Na intenção de querer alcançar estas coisas. Viu? Se você está vivendo de maneira simples, eu tenho certeza que na simplicidade que você está vivendo, com um poder aquisitivo baixo, com condições financeiras ruins, mas você está vivendo. E Deus pode te reerguer a partir deste ponto. Então, não entre em aventuras que lhe darão condições de viver poucos dias. A vida nossa é construída todos os dias um pouco de cada vez. Aquele que tem pressa em chegar no topo muito rápido, ele corre o risco de ser corrompido no meio do caminho. E essa corrupção que pode chegar na vida dessa pessoa pode fazer com que ela viva pouco, pode comprometer sua família. Então, deixa Deus te abençoar. Busque a Deus para que Ele dê sabedoria para que você alcance a vitória. E eu tenho certeza que nenhum homem ou mulher está isento das bênçãos de Deus. Nós só precisamos ficar no lugar certo, estar convicto de que o Deus que servimos ou aquilo que buscamos agrada a Deus. Certamente teremos uma bênção permanente e não uma bênção momentânea. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.